Salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Mais uma semaninha maravilhosa, uma semana bem difícil no mercado, né? Uma semana indecisa, que a gente teve um range aí de consolidação, basicamente. Tivemos expansão na segunda-feira e aí a gente ficou dentro desse range de expansão da segunda-feira a semana toda. Fizemos 3 trades essa semana. 3 trades que eu digo, 3 dias de trade. Opa, perdão. Segunda-feira tivemos TP1 e break-even. Na quarta-feira tivemos full TP. Todos os TPs, todos os trades essa semana com metade do meu risco, tá? Não é metade dos contratos, é metade do meu risco, porque cada trade baseado na quantidade de pontos de stop a gente entra com uma mão diferente. Eu sempre calculo o meu stop baseado na quantidade de contratos, baseado no tamanho do meu stop. E isso é uma coisa que, se vocês não sabem ainda como faz, vocês precisam aprender, porque não são todos os trades que você entra com a mesma mão, tá? Existem trades que a gente entra com a mão um pouco mais pesada, existem semanas que a gente entra com a mão um pouco mais leve, e a gente tem que saber identificar isso, tá bom? Enfim, vamos lá. O que eu quero falar com vocês hoje primeiramente, um excelente sábado eu tive hoje, graças a Deus. Descanso, tive o campeonato de futebol hoje. Assim, um excelente final de semana, um descanso. Amanhã pretendo descansar bem e começar a semana aí com o pé direito. Que se Deus quiser, vai ser uma semana maravilhosa também pra gente, semana que vem, tá? Vamos lá. Gráfico do diário aqui, tá? Antes de colocar pra vocês os lipsticks, eu vou falar rapidinho aqui em cima do MNQU, tá? MNQU. O que significa isso? Esse é o contrato com o vencimento de setembro de 2026, tá? Este contrato, ele é o contrato que estamos, é o contrato atual, diferentemente do contrato que se você só coloca MNQ ou NQ. Então a diferença só do M aqui é micro, tá? Então NQU ou MNQU. Por que eu gosto de usar esse gráfico? Porque é o gráfico atual, é o gráfico que tem mais volatilidade. E se eu colocar aqui do lado, vocês vão ver que existe uma diferença entre os dois. Por isso que tem muita gente que está já marcando como se a gente tivesse tomado essa high. O que fizemos no Continuous Contract, tá? No contrato que não tem meses separados e vencimento de contratos, a gente já tomou o all-time high. E aqui ainda não. O que eu sempre gosto de fazer? Isso aqui é basicamente a mesma coisa que adicionar o BADJ aqui embaixo. Ele vai basicamente mostrar como está o contrato de micro, tá? E eu gosto muito desse contrato porque, basicamente, se eu estivesse vendo somente um, eu perderia muita coisa aqui, tá? Que no caso é esta high ser relative equal dessa daqui. Eu tenho muito mais high probability de expectativa da gente buscar uma all-time high do que neste caso aqui, tá? Ficaria muito mais com o pé atrás neste aqui do que neste. Enfim, eu vou me basear hoje aqui no contrato de setembro, tá? MNQU. E vou falar pra vocês as expectativas rapidinho aqui. Bom, nenhuma novidade, a gente teve essa estrutura que eu falei pra vocês que eu tinha expectativa de segurar o CIB, primeiramente, e vim buscar um pouco mais abaixo. Comentei que a gente podia usar este cara como Inversion for Value Gap se a gente tivesse respeitado a parte de baixo dele. A gente poderia vir buscar um pouco mais fundo nessa range aqui, tá?
expansão. Tivemos isso? Esta vela confirmou isso pra gente? Não. O que a gente teve aqui? A gente teve um baita de um dia bullish na quinta-feira, que um SMT nas lows, tocando neste busy. E nós praticamente engolfamos essas duas candles aqui de trás, criando aqui um bloco, tá? Seed de 4 horas, com muita força. Eu ainda estava, a partir desse momento, estava olhando isso aqui como possível reclaimed busy, mas, como eu sempre falo para vocês, isso aqui ainda poderia ser o preço vindo buscar esta wick, este SIB, ou até estes volume imbalance aqui em cima. Dependendo de como fosse a reação aqui nos próximos dias, eu ainda estava com a expectativa de um sell model para buscar essas equal lows. Certo? Por que semana passada foi muito boa? Porque a gente teve a expectativa de um pullback na segunda, a gente tinha a expectativa de um sweep de liquidez aqui dentro desse SIB e uma sell side, e uma sell side, e uma sell side aqui embaixo. E foi o que a gente teve. Aqui, no final da semana, a gente já estava muito menos convicto do que o preço poderia fazer, mas nós tínhamos todos os nossos key levels aqui para firmar trades intraday, bem tranquilo. Por que essa semana foi bem difícil? Porque a gente estava dentro de um SIB, entre um suspension block, entre um volume imbalance aqui do diário, que na realidade é um N-Dog, e este cara aqui, que era o N-Wog. Então nós estávamos trabalhando dentro desta range. A gente tinha tranquilamente a possibilidade de vir fechar abaixo desse N-Wog e continuar buscando, como a gente poderia simplesmente estar indo buscar all time high, tá? A partir do momento que a gente cria esse busy aqui e deixa esse N-Wog respeitado, a minha expectativa claramente é que a gente venha buscar uma all time high na semana que vem, tá? Lembrando que isso aqui é a estrutura que eu sempre comento com vocês, que é a mesma estrutura de sempre. A gente tem uma low. Opa, isso aqui eu ia deixar o print para vocês aqui da semana. A semana que foi muito mais, que eu falei para vocês que a gente teve a mão muito mais leve. Segunda-feira sem trade, terça-feira a gente teve TP1 e break-even. Aqui a gente teve um full TP com metade da mão. E aqui a gente teve um break-even day, tá? Não sem trades na segunda-feira. A gente teve aqui uma estrutura no diário, nesta parte aqui principalmente, que eu sempre comento com vocês. A gente tem uma sell side bem clara aqui, que é este cara. O preço deixa ela, sobe, cria um fundo próximo a ele, deixa um topo, sweep esta liquidez e quebra acima. Isso aqui é o que eu sempre falo para vocês do lower time frame que eu gosto de buscar. Aí o que eu sempre fico de olho no lower time frame que eu sempre falo para vocês? Se aqui tem um SIB, se aqui tem um SIB e isso aqui foi uma pernada de manipulação, não foi um run de liquidez, foi só uma pernada de manipulação, isto aqui vai validar um SISD. Isso aqui vai validar um SISD. E esta high que está dentro desse SIB vai ser absolutamente desrespeitada para possivelmente nós termos um BPR aqui, ou só um, vamos falar só de um buy side imbalance aqui. Para a gente ter um possível reteste. Para a gente ter um possível reteste. E buscar esta buy side aqui que ficou resting below. E é exatamente o que a gente tem aqui. Tá? É exatamente o que a gente tem aqui.
Então, assim, eu vou mostrar pra vocês depois no lower time frame um trade que a gente teve na sexta-feira. Eu não peguei, mas eu fiquei de olho nele, fiquei atento. Depois fiz um trade no paper também. Então eu vou mostrar pra vocês. Mas essa estrutura aqui é a estrutura que eu sempre falo pra vocês. Sempre. Low, high, low. Depois de supar uma liquidez dentro de um higher time frame busy. Low, high, lower low, higher high dentro de um CIB. Isso aqui é o que eu quero que vocês anotem, que eu quero que vocês prestem atenção. Quando a gente toma uma liquidez com um CIB, se a gente faz uma high nela, uma low, antes de quebrar essa liquidez, uma high, uma lower low, e a gente quebra com fechamento acima desta high, pra mim, tá? Fechamento acima daqui já é uma confirmação pra gente que a gente vai usar isso aqui como trampolim para vir buscar a buy side. Se a gente tivesse fechado assim, ó, essa vela, se a gente vem aqui, vem até aqui em cima, depois a gente faz isso aqui, ó. Se a gente faz isso aqui, ó, aí obviamente, gente, se a gente deixa essa wick, obviamente que eu não vou ter a mesma convicção que a gente quebrou, tá? Mas com o fechamento acima é tudo que eu procuro em lower time frame ou em qualquer time frame que a gente estiver tradando. Então essa estrutura para mim é um buy model para a gente buscar o time high buy side liquidity, tá? PD arrays que eu estou de olho para framar os meus key levels. NOG do dia 12, sexta-feira, ao dia 15, segunda-feira. Este cara aqui é absolutamente key level é esse cara aqui. Esta o Premium Week, que está virando Discount Week, foi utilizada como Discount Week, que é um sequel encroachment, segura o preço para a gente continuar subindo. Este Volume Imbalance. Este CIB, obviamente. Este NDOG. E é o Time High. Estes são os key levels que eu vou estar de olho para ver como cada dia se comporta e como a gente pode formar os nossos trades se baseando nisso, tá? E aí eu vou usar, obviamente, também lower time frames para confirmações. Gráfico de 4 horas. Ó, no gráfico de 4 horas, olha como isso aqui fica clean, ó. Olha como isso aqui fica bem, bem clean. Ó, isso aqui pra mim, accumulation inicial, tá? Deixa eu tirar essa mídia aqui. Initial accumulation de um sell model. Ele fecha abaixo da accumulation, ele retesta a accumulation, metade dela, fecha abaixo, empurra o preço, faz o pullback, empurra o preço, Smart Money Reversal, e a gente tá vindo buscar Initial Accumulation. O que isso aqui que muita gente não entende, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu removi as wicks, tirei as wicks, porque as wicks são gaps, tá? Removi elas pra vocês. O que isso aqui, por que eu lido isso aqui, ó. Por que eu lido isso aqui como um low, ó, low, high, lower low, higher high, ou low, high, lower low, higher high? Por que eu lido isso aqui como um SISD? Por esse motivo aqui, ó. Tá? Porque a gente tem uma low, uma high, uma lower low e uma higher high. Isso aqui é um SISD de 1 minuto para mim, de 4 horas para mim. Por qual motivo? Porque os corpos estão formando o breaker. As wicks só fazem o dano. Os corpos contam a narrativa. Então, quando você vê
Esse tipo de movimento aqui, ó. Isso aqui é um ejection block que foi respeitado. Tá? Mas a estrutura disso aqui é que a gente teve uma lower low. Aqui nós tivemos uma lower low. Tá? Isso aqui é uma lower low. Pode fazer o backtest no teu gráfico. Ver tudo que você vê, você usa os corpos das velas como estrutura, tá bom? Isso para confirmação quando tivermos o round de liquidez assim. Obviamente que não é porque só fechou aqui e fez duas velinhas para cima que você vai considerar que isso aqui é uma lower low. Não, a gente confirma que a gente tem uma higher high depois? Sim. O que mais que a gente tem aqui? Nós temos um SIB. Nós temos um SIB, mas não é qualquer SIB. É um SIB que segurou o preço e quebrou a estrutura para baixo. É um SIB que quebrou a estrutura para baixo. É um SIB que depois que foi retestado, fez uma lower low com os corpos. E depois a gente tem o quê? Olha como esses corpos estão respeitando o consequent encroachment desse cara. E agora eu vou confirmar só uma coisa aqui, para ficar mais bonito. Qual que foi a abertura dessa candle? 960,25. Fechamento dessa 961,25. Então nós temos um volume imbalance ali. Então fica assim, tá? Essa é a correta marcação, porque a abertura desta candle e o fechamento desta candle não estão no mesmo valor. O que a gente tem aqui? A gente tem um run acima da nossa high que foi formada dentro do SIB que quebra e que sweepa a liquidez desta low. O que a gente tem de expectativa aqui? A gente tem de expectativa que os 50% desse cara vai ser tratado como um Inversion Fair Value Gap. Isso aqui já foi um SISD. Este cara aqui é um baita de um bloco, tá? E a gente fecha acima, deixa o nosso NWOG. E a gente só retesta o topo dele. É o que eu sempre falo para vocês também. A partir desse fechamento aqui, nós não queremos ver um pullback muito fundo aqui. Isso aqui é breakaway, tá? Breakaway gap. O gap para trade, o busy para trade era este aqui na lower half deste inverted fair value gap. E a gente tem o displacement para cima. Buy model claramente aqui sendo respeitado, tá? Aí, no second stage aqui de accumulation, o que a gente tem? A gente tem, novamente, a gente vem buscar, isso aqui é bearish. Não, isso aqui a gente está vindo buscar o nosso NWOG, a gente está vindo fazer o equilíbrio desse range e a gente está formando uma nova estrutura. A gente está acumulando para fazer o quê? Manipular e distribuir. O que é isso aqui? Low, high, lower low, higher high. Podemos confiar nessa estrutura agora para procurar longs? Sim. A gente confia agora que esta estrutura aqui vai ser uma estrutura que a gente vai conseguir framar os nossos trades. Quais PD arrays nós temos aqui? Nós temos este busy, nós temos este SISD, tá? Nós temos este order block, nós temos o desconto desse range e mais os lower time frame PD arrays. Mas se você é um cara que entra no higher time frame, por exemplo, ó, isso aqui é um trade que eu olharia tranquilamente, porque eu estou com o meu stop abaixo do min threshold desse cara, que sweepa a liquidez. Eu não quero ver, essa low para mim é protegida, esta low para mim é protegida. Se você quer ser mais seguro, você coloca aqui 1 para 1 abaixo deste consequent encroachment desta wick e desse NWOG. Mas obviamente a gente não trada dessa forma, a gente busca entradas em lower time frames para alinhar, para fazer o alinhamento e ter um risco bem menor. Enfim, o que eu estou de olho agora? Mais do mesmo. Esta high que tocou neste SIB, que quebra esta low e busca o NWOG, ela cria uma high. Esta high é o que? Para mim, na minha cabeça, vendo todo esse contexto, o que esta high é para mim? É uma high que eu quero ver ser fechada acima.
para isso aqui ser tratado como um Inversion Fair Value Gap e eu conseguir usar, a partir do momento que a gente mostrar que a gente não, por exemplo agora, ó, a gente fecha acima do Consequent Encroachment, a gente vem abaixo novamente, olha como os corpos respeitam este cara. A gente já é um Inversion aqui? Não, a gente não é. A gente não é, a gente é um SIB por enquanto. Por que a gente é um SIB? Porque a gente ainda não fechou acima e respeitou o upper parte dele, a parte de cima dele. Então, ou seja, a gente ainda, isso aqui ainda é um SIB, mas qual é a minha expectativa, Guilherme? A minha expectativa é que a partir do momento que a gente faz uma low high, lower low, numa estrutura bullish, num equilíbrio do range, respeitando o NWOG, e faz uma higher high, eu já antecipo isso aqui sendo um futuro Inversion Fair Value Gap. E eu já consigo começar a framear os meus trades utilizando isso aqui como um Discount Array em vez de um Premium Array. A mesma coisa que foi feita aqui. A gente tem um SIB, a gente sweep uma liquidez externa, a gente tem low, high, lower low, higher high. Eu antecipo isso como um SIB, como um inverted, tá? É a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou entrar em qualquer lugar aqui? Não, eu vou esperar o time, o horário certo, um macro de New York, de preferência. Eu vou encontrar o meu modelo alinhado em 4, 15, 5 e 1 de preferência e vou executar o meu trade. O que eu quero que vocês entendam é o tipo de estrutura que eu preciso ver para confiar que isso vai ser... como que você antecipa que isso aqui vai ser desse jeito? Agora, tem como você antecipar que isso aqui vai ser um inverted? Não. Por quê? Porque a gente tá bullish. Como que você vai antecipar que esse cara é um inverted? Guilherme, mas esse aqui, ó... como que você sabe que esse aqui não vai ser um inverted, esse aqui, sendo que a gente fechou abaixo? Porque pra mim o contexto é esta. Eu preciso da minha draw on liquidity primeiro. A minha draw on liquidity é esta high e esta high. Então por que eu vou pensar que este cara está invertendo esses bises pra gente vir buscar o que aqui? O que você quer vir buscar aqui? Entende? A sua draw, a minha draw, Guilherme, é aqui. E eu posso estar errado. Isso aqui pode ser um inducement, a gente pode vir supar na abertura. A gente pode fazer milhares de coisas aqui. Só que a minha expectativa vendo esta estrutura, pra mim, é um sell to buy model. E a gente vai acabar esse modelo quando a gente vier tomar esta initial accumulation. Tá? Aí uma coisa importante que eu quero formar para vocês aqui. Qual que é eu sempre tenho um key level, que é no daily ou no de 4 horas, que é assim, o cara para mim que se ele for desrespeitado, me liga um alerta para eu começar a querer usar ele invertido. Por exemplo, este cara, ele está sendo usado como o quê? Como discount array, ele está bullish, certo? Então, eu quero sempre ver, sempre que ele vier aqui, se eu estou bullish, se a minha draw on liquidity ainda é lá em cima, se ainda é aqui o que eu quero buscar, eu não quero ver o preço fechando abaixo daqui. Não quero. Não faz sentido para mim, não está alinhado com o meu bias se a gente vier fechar. Se a gente esperar mais do que isso, eu quero ver, a partir do momento que a gente rompe acima, testa e sai de novo, eu quero ver só a upper half sendo retestada. Aí vamos supor que a gente venha e a gente tome aqui e a gente vai inverter. Se a gente tiver uma estrutura muito clean aqui, beleza. Eu vou ter a minha expectativa de um reteste, um SISD, pra gente vir buscar mais para baixo uma possível reversion, uma possível reversão. Mas eu só vou buscar esta low quando a gente fizer isso aqui, ó.
quando a gente vier fazer isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui agora. Se caso a gente venha fazer isso aqui, ó, a gente feche, faça uma low, faça uma high, ameace subir um inducement, feche abaixo deste cara, reteste e segure o consequent encroachment dele como um premium array. Aí sim, eu vou ter uma expectativa de que a gente vai vir buscar essas lows. Não é porque a gente tem... Por que isso? Porque este cara é o meu key level entre o meu bullish e o meu bearish. Ele é o meu PD Array que vai me mostrar que quando a gente estiver acima dele, a gente está bullish. Quando a gente estiver abaixo dele, a gente vai estar bearish. Dentro desta estrutura. Se a gente vem aqui e dá um baita de um displacement aqui. Duas velas assim, ó. Aí, obviamente, que esse key level não vai ser mais esse key level que eu vou framear. Eu vou framear outros key levels para a estrutura. Só que dentro dessa estrutura que a gente tem, para eu querer buscar esta low, eu preciso que este cara seja desrespeitado, retestado e usado como premium array para baixo. Isso, mesma coisa acontece no gráfico de 15, de 4 horas, até de 1 minuto. Esta low aqui pra mim, a gente pode vir buscar e continuar bullish. Esta low aqui pra mim, por exemplo, eu pego um short lá em cima, ó. Vamos supor aqui, ó, rapidinho. Eu pego um short aqui em cima, ó. Pego um short aqui em cima. O meu alvo vai ser esta low. Possivelmente uma outra low que a gente vai ter formado aqui, por exemplo. Ó, a gente vem e forma uma outra low aqui. Aí vem e forma uma outra low aqui. Se eu entro aqui, ó, vamos fazer que a gente tem essa estrutura. Se eu entro aqui, meus targets vão ser esta low e esta low. Tá? Meu full TP tá aqui. Por quê? Porque a gente pode ter uma low resistance liquidity aqui para vir fazer um sweep e uma nova estrutura bullish para voltar a subir. É por isso que o target e a draw liquidity é tão importante. Ah, mas e se continuar caindo? Se continuar caindo, ótimo. O preço vai fazer isso aqui, ó. Se ele continuar caindo. Aí, faz de conta que você tirou seu full TP aqui. Se você for um cara teimoso e não quiser e ainda não quiser parar e quiser continuar tradando no dia, você espera o preço fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer o pullback. Ele vai fazer o pullback. Aí, se ele vier e te der um novo... Se ele vem aqui e te dá uma nova quebra de estrutura alinhada aqui, aí você vai pegar outro short. Você vai pegar um short no reteste dele, desse SISD, com seu stop acima e com o TP aqui embaixo. Só que você não pode vir querer buscar esse short e buscar aqui embaixo. Porque o preço pode simplesmente usar este PD Array, que é o preço, que é totalmente aceitável o preço vir aqui e ficar testando esse NWOG de novo e usando ele como um bullish array, um discount array para vir buscar a all-time high novamente. Então, se você precisa começar a entender quais PD arrays são importantes, quais BISs, quais CIBs são importantes para você aprender a fazer os seus targets de maneira correta. Quantas pessoas eu vejo entrando em trade excelente e saindo ou não saindo onde tem que sair, ou saindo muito cedo. E aí quando perde, perde grande, quando ganha, ganha pequeno. Quando tá no trade bom, quer sair logo, quando tá no trade ruim, quer segurar para sempre, até blowar as contas. Então, começa a entender contexto e estrutura, galera. É o principal, é a coisa que vai mudar o teu jogo, é você começar a entender de estrutura e... É você começar a entender de estrutura e aonde você faz os seus targets, tá bom? Vamos lá. Beleza. Bom, vou mostrar isso aqui pra vocês rapidinho, tá? Isso aqui foi bem legal, bem interessante. E eu quero mostrar pra vocês. Isso aqui foi overnight, a gente teve esse baita desse céu aqui na Ásia de quinta pra sexta, tá? Baita de um sell-off. E aí a gente toma esta low, que no ES, se eu não me engano, foi tomado aqui embaixo, deixa eu ver.
Aqui, ó. O IS tomou esta low, que eram as equal lows que a gente estava esperando que fosse tomada em um dos dois pares para a gente conseguir longar com tranquilidade. Esse foi um dos motivos que eu fiquei bem travado na New York de quinta-feira, porque a gente não teve um sweep que me convenceu aqui. A gente ficou dentro desse range sem muito um sweep que me convencesse pra gente buscar essa high. Por exemplo, aqui eu não consegui entrar porque eu ainda não tinha esse sweep e o IS estava bem mais para baixo, então eu achava que o IS pelo menos ia tomar, por mais que tenha sido um baita de um trade aqui. Enfim, tivemos esse SMT overnight. E aí o que eu estava de olho? Eu estava de olho em todos esses CIBs aqui que tinham sido criados durante a madrugada. E a gente faz o que aqui? A gente vem fechar acima daqui. Então aqui a minha expectativa é que a gente tenha possivelmente, com todo o contexto que eu tenho de bullish, de estar bullish, eu tenho uma expectativa de que a gente vai buscar, isso aqui é o de uma hora, tá? Que a gente vai buscar as highs. Qual highs? Quando eu acordo, às 7 horas abre aqui, tá? Então faz de conta que nós estamos aqui. Qual que são os meus targets? Você acha que eu vou vir buscar esta low, que já teve um SMT, que a gente já teve um baita de um SMT, já tivemos uma manipulação abaixo delas, que isso que o SMT significa. Tivemos um baita de um displacement aqui depois do SMT. Fechamos acima de um breaker, de um mini breaker aqui. Eu estou bullish overall no higher time frame. Você acha que quando eu estou aqui, eu vou esperar o quê? Eu vou esperar uma low, high, lower, low, higher, high dentro do CIB. De novo, hein? Dentro do CIB. Que segura para manipular as lows. E que toca no meu order block, nos meus bises, equilíbrio do range. Você acha que eu vou esperar que a gente vai retestar aqui e vai perdão. E vai vir buscar essas lows, ou que a gente vai fazer um buy model e vai vir buscar esta estrutura aqui? Isso aqui é novamente tudo que eu falei para vocês no diário. Quando a gente tem um CIB, que a gente está bullish, a gente tem uma estrutura de low, high, lower low, higher high, a gente já antecipa que isso aqui vai virar um inversion fair value gap. Então, ou seja, quando a gente tá, quando chega 8h30 da manhã, que a gente faz esse sweep, fecha aqui, o que eu vou estar olhando? O que eu vou estar querendo olhar? Eu vou estar com a expectativa que a gente vai distribuir aqui, pelo menos até esta high. Mas a minha expectativa com todo o contexto é que a gente distribua para esta high e depois esta high. Mas como era Bank Holiday, a gente estava bem com o pé atrás sobre a volatilidade. Eu vou no de 5 minutos agora. O que a gente tem aqui no de 5 minutos? Uma accumulation, uma manipulation, uma distribuição. Pô, Gui, mas foi muito rápido aqui, ó. Como que eu vou entrar aqui? Vou mostrar pra vocês. Ó, 1 minuto agora. Fica mais claro, mais bonito ainda. A gente tem uma baita de uma low resistance liquidity aqui. Uma baita. Isso aqui é LR, que eles chamam de LR. Low resistance liquidity run. Um baita de uma low resistance liquidity run. E a gente tem o que a gente faz aqui? A gente vem manipular as lows. Em que level? A gente tem que level aqui. Deixa eu ver se eu tenho marcado aqui. Aqui, ó. Isso aqui era um key level no higher time frame. Que era esse cara. A gente tem aqui um key level. Esse aqui era o CIB de que horas? 7 da manhã. Aí a gente vem aqui 7 horas da manhã. A gente tem o nosso CIB. Nosso suspension block, perdão. Com que é alinhado com um key level. Vou deixar essas cores bem clarinhas pra vocês não se confundirem. Aqui vocês não precisam saber, tá? Enfim, é isso. O que eu enxergo aqui, tá?
Este SIB é de 15 minutos. Vou tirar também. Eu entendo aqui que eu acabei de falar pra vocês. Eu vou tirar essas wicks. E o que eu vou ver aqui? Vou ver que a gente tá em que level? Que nós estamos prestes a... Estou bullish. Nós estamos prestes a desrespeitar um SIB de macro para alinhar com 5, 15, 4 horas todo o alinhamento de higher time frame para buscar uma low resistance liquidity run. Eu só preciso saber se isso aqui foi o suficiente. Como que eu vou saber que isso aqui foi o suficiente? A gente tem uma low, a gente tem uma high, a gente tem uma lower low e a gente tem uma higher high. Nós temos o que aqui? Seed de 1 minuto. Pra mim, isso aqui a gente já tá pronto pra ir, tá? Aí, o que a gente vem fazer aqui, se vocês estivessem em dúvida? O que a gente vem fazer aqui? A gente retesta o nosso SIB de que level. A gente faz o que aqui, galera? Manipula pra baixo. Aqui muita gente shorta. E o que eu falo pra vocês? Aonde são as minhas entradas favoritas? Aonde tem stop da galera? O que eu vou fazer? E vocês podem olhar no meu Instagram que as minhas entradas são exatamente assim. Exatamente assim. A gente tá em macro aqui, tá? Aqui é quando abre o macro. E se você não quiser fazer, não tiver confiança de fazer isso no de 1 minuto, você faz no de 15 segundos, caso você saiba o que você esteja fazendo. Porque o de 15 segundos te deu um fechamento aqui ou até aqui, se você quisesse. Você não precisava ter pego a melhor entrada do mundo, se você não tem convicção. Você podia ter entrado na metade ali e vindo buscar aqui, com um stop curtíssimo. Mas a minha entrada seria aqui. Guilherme, por que aqui? Porque aqui eu estou antecipando este SIB virar um inverted. Ah, mas tem um monte de preço aqui no meio dele. Não interessa. Isso aqui está sendo utilizado pelo algoritmo. Este SIB é o cara que está sendo utilizado pelo algoritmo. Não confie no que eu estou falando. Vai olhar no teu gráfico, tá? Eu estou antecipando a invertida deste cara. E o que eu estou entendendo aqui? Eu estou entendendo que se a gente não for subir, se a gente for cair daqui, isto aqui foi a manipulação que a gente precisava. A gente teria feito, no caso, uma low, high, lower low, higher high, pra gente vir buscar lower. Se a gente toma esta high novamente, a gente confirma este bloco, esse SIST, e a gente confirma este bloco aqui. A gente confirma esse Python Order Block, Change in State, Market Structure Shift, como você quiser chamar, e a gente vai correr, a gente vai tomar essa Low Resistance Liquidity muito rápido. E é o que acontece. O preço vem e toma tudo de uma vez. E a gente tem um baita de um trade aqui. Isso aqui foi um baita de um trade. Aí você olha no de 5 minutos e você está... Pô, eu tô alinhadinho com o meu de 5 minutos? Tá, você tá alinhadinho com o seu de 5 minutos. Por que você tá alinhadinho com o seu de 5 minutos? Porque você tem uma accumulation, uma manipulation. E se caso você queira entrar do mesmo jeito que a gente entrou no de 1 minuto aqui no de 5, você entra quando ele passa, quando ele toma essas highs aqui. Já é um risco-retorno um pouco pior, mas por isso que eu gosto de alinhar lower time frame. Ah, eu tô alinhado com o meu de 15. Como tá meu de 15? Isso de 15 tá maravilhoso. A gente tem uma high que respeita um SIB, que fecha abaixo e estamos indo fechar acima de novo. Tá tudo alinhado. Nós temos uma clara buy side aqui, temos uma buy side que está dentro do que? De um SIB. O preço vai buscar aqui. O preço vai buscar essas key levels, que é aquele cara no diário que eu mostrei pra vocês, aquele volume balance, o N-Dog do diário que a gente tem como alvo. Tá tudo alinhado. Então você tem que ter a convicção no seu modelo para executar este tipo de movimento, tá? Esse é o tipo de movimento que eu gosto. Movimento que já acumulou, já manipulou externo, já tivemos o rebalance do higher time frame, já tivemos outra reacumulação aqui embaixo, outra manipulação, quebramos a estrutura, retestamos e fomos embora. Esse é o trade que eu gosto de pegar. É o trade que quando eu pego, eu adiciono quando dá. Por exemplo, vamos supor que ele tem esse primeiro fechamento. E aí, Deus é muito bom. E quando ele fecha aqui em cima, ele vem e dá uma reentrada aqui pra mim. E faz isso aqui de novo, ó.
Nossa. Aqui assim, ó. Aqui eu tô adicionando de novo. Não vou adicionar aqui. A não ser que ele venha buscar o meu key level. A não ser que eu tivesse um key level muito forte aqui, por exemplo, assim, ó. Aí talvez eu adicionaria no toque. Mas o que eu esperaria aqui? Eu esperaria ele criar de novo uma estrutura de low, high, lower, low, high, high. Ele passou acima desta high. Eu tô adicionando. E aí o que eu faço? Eu zero meu stop pra cá, ó. Zero meu stop pra cá. Com a entrada que eu fiz aqui, a entrada que eu fiz aqui, zero meu stop, nova estrutura, novo stop. Se a gente perde esse fundo, invalida nosso trade. E a gente vai buscar lá em cima. Enfim, eu acho que já ficou muito longo, tá? 40 minutos de vídeo aí. E o paper trading que a gente pegou aqui em cima. Deixa eu apagar isso aqui. A gente tem um SMT aqui. Se eu não, agora eu não lembro, hein. Acho que é aqui. Acho que é aqui, ó. Aqui. A gente tem um SMT aqui embaixo. Com IS. Deixa eu abrir aqui o bagulho pra ver se é aqui mesmo. Bom, você não tem que confiar em mim. A gente tem um SMT em algum canto aqui. Acho que é aqui, se eu não me engano. E aí a gente faz o que aqui? Mais uma vez. Mais uma vez. A gente tem um CIB. Aí a gente tem o que? A gente tem high, low, higher, high. Só que minha entrada não é aqui. A minha entrada foi aqui, ó. A gente tinha este CIB principal. É aqui mesmo. É isso mesmo. A gente tem este CIB principal. Tá? E a gente tem aqui, ó. Aqui dentro estava o meu consequent encroachment, o meu 50% do meu regular trading hours open range gap. Deixa eu ver se tá aqui no meu outro. Marcadinho. Aqui, ó. Tá marcado aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui que eu tenho a minha execução. Ah, eu não tô no meu paper trading account. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Foi paper, tá? Aqui, ó. Só pra terminar, tá? Aqui. Ó. Exatamente, ó, a gente tem o SMT aqui, a gente cria essa estrutura, eu já estou de olho para ver se ela vai ser validada. Quando que ela é validada para mim? Quando ela fecha acima deste cara, que está alinhado com Regular Trading Hours, Opening Range Gap, Consequent Encroachment. Aí eu vou adiantar o que aqui? O que eu adianto aqui? Que o 50% deste cara não vai ser mais desrespeitado e a gente vai buscar esse buy stop e minha buy side de 15 minutos, que é a que eu falei para vocês, que era aquele busy, aquele CIB de 15 minutos lá. O que a gente faz? A gente fecha acima, eu entro, stop aqui embaixo, TP1 e TP2. Low, high, lower low, higher high. Low, high, lower low, higher high. Podia ter sido aqui a entrada? Podia. Mas eu queria uma confirmação um pouco maior, que era o meu key level, o meu main key level, que não é só um CIB, tá? Ele é um balance price range aqui, ó. Balance price range tá aqui. Ele é um balance price range. Consequent encroachment desse balance price range exatamente na formação desse seed é exatamente onde eu entro e eu saio lá em cima. Enfim, eu acho que por hoje tá mais do que suficiente. Fizemos bastante observações aí, falamos sobre bastante coisa. A minha expectativa, novamente, all time high. Se a gente não for buscar logo, é porque a gente pode muito bem abrir gapando pra cima. Eu acho que não, porque a gente tá tendo umas notícias meio bad aí. Então pode ser que a gente gap até pra baixo. E aí são duas expectativas. Se a gente gapa pra cima, o que eu espero? Que a gente venha retestar esse gap e a gente busca time high. Se a gente gapa pra baixo,
que eu espero? Eu espero que a gente gap pra baixo, tome a NWOG pra cima, reteste ela e venha buscar pra cima. Tudo vai depender de como tiver o cenário, como for as news da semana que vem, que depois a gente vai falar disso. E eu vou atualizando vocês lá no Close Friends do Instagram. Lembrando que quem não tiver no meu Close Friends no Instagram, só me mandar mensagem na DM lá. Não tem custo, é de graça. Não tem nada do que eu faço tem custo, tá? Tudo de graça. Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo no privado, pode mandar mensagem. Todo mundo que eu conseguir responder, eu vou responder, tá? E é isso. Fiquem com Deus. Tamo junto. Até a próxima. É nóis.